partir de agora, então, damos início às palestras do 5º Seminário do Magistério Municipal. A primeira palestra será ministrada pelo professor Pierluigi Piazzi, com o tema Ensinando Inteligência. Pierluigi Piazzi foi professor de mais de 100 mil alunos na preparação para o exame vestibular. Aliando a sua experiência como professor e os conhecimentos adquiridos ao lecionar inteligência artificial e configuração de redes neurais, um curso de engenharia da computação, conseguiu identificar os equívocos que tornam o sistema educacional brasileiro um dos piores do mundo. Por mais de 10 anos tem viajado pelo Brasil, visitando centenas de escolas, fazendo palestras para alunos, pais, professores e coordenadores, mostrando como evitar esses erros. Bom, para começar eu queria deixar claro uma coisa. Estão me ouvindo bem? Lá no fundo, bem? Eu não sou um palestrante. Eu sou um professor, como vocês. Portanto, eu não vou dar uma palestra. Vou dar uma aula. E nessa aula eu vou tentar mostrar uma coisa importantíssima: como funciona seu cérebro e como funciona o cérebro dos seus alunos. Infelizmente, no Brasil, nós temos, apesar das afirmações do MEC, um dos piores sistemas educacionais do mundo. O ensino brasileiro está numa situação catastrófica. E cá entre nós, não estava. Além de dar aula para mais de 100 mil vestibulandos, eu dei aula para criança e dei aula na pós-graduação. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu tenho 71. Mais de meio século de experiência. Por favor, me ouçam. Me ouçam porque vocês têm condições de dar uma virada decisiva no ensino desse país. Eu já fiz palestras em muitos municípios, e muitos municípios conseguiram uma virada, mas graças às professoras. Deixa eu avisar uma coisa, eu vou falar no feminino. Eu não sou machista, portanto eu sempre pego o gênero dominante. Quem é do sexo feminino, levanta a mão. Então não preciso falar mais nada. Professoras, o futuro está na mão de vocês. Eu vim propor aqui um novo paradigma. Ou seja, as últimas descobertas na área de neurociências, estudo do cérebro, para melhor compreensão dos processos cerebrais por ocasião da aprendizagem. O que está escrito aqui em cima? Um novo paradigma. E aí me surge uma pergunta. Novo? Eu cheguei no Brasil em 1954. Já entrei no 2º ginasial. Uma escola maravilhosa. A escola brasileira era fantástica. As professoras não tinham pedagogia. Elas faziam normal, magistério, era um curso técnico. Aí faziam concurso. Aí eram lotadas em alguma cidade por aí. Sabe qual era o salário de uma professora? Idêntico ao de juiz de direito. Quando se compunha a mesa, vinha o prefeito, o médico, o padre e a professora. Era autoridade. Eu dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Na face da Terra existem duas coisas capazes de processamento lógico, que são o computador e o teu cérebro, e o do teu aluno. O computador é extremamente rápido, é um idiota. O cérebro humano é extremamente lento e é um gênio. Quer dizer, nós temos um idiota rápido e um gênio lento. Eu sei que vocês conhecem algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso já é um caso todo especial.
Normalmente elas são eleitas, mas tudo bem. Na realidade, de tanto usar o idiota de forma idiota, estamos transformando o nosso gênio em idiota. As pessoas não sabem mais fazer conta de cabeça. As pessoas não sabem mais se orientar sem um GPS. Sem a tecnologia, vai. Entra num supermercado e tenta obter o troco se o sistema caiu. Você não vai conseguir. Não adianta. A tecnologia está atrofiando funções cerebrais. E olha que é uma pena, hein? Os meus alunos da engenharia da computação calcularam quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede para obter o hardware de um cérebro. Deu aproximadamente 15 mil. Queridas e queridos, sabe o que quer dizer 15 mil computadores? Que no fundo, todo ser humano é um gênio. Quer dizer, alguns bem no fundo, mas no fundo, todo ser humano pode ser qualquer coisa. 15 mil computadores é algo fantástico. Não é um número chutado, não. O cérebro humano tem uma capacidade incrível e é altamente reconfigurável em qualquer idade. É claro que numa criança é muito mais rápido, mas no adulto, gente, eu tenho 71 anos, estou me reconfigurando até agora. Gente, o cérebro humano só que tem um problema. Veio sem manual de instruções. Na realidade, se eu quero programar um computador, é fácil, é só aprender uma linguagem de programação. E se eu quero programar um cérebro? Qual é a linguagem de programação que eu preciso aprender para programar meu cérebro? Você não precisa aprender, você já sabe. É a linguagem falada. Eu fiz um curso de pós-graduação na USP de psicolinguística. Não foi muito bom, mas teve uma frase que eu gravei. Um dia a professora chegou e falou: lembrem-se, o ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. E é verdade. A maneira com a qual a gente fala é a maneira com a qual a gente pensa. É impressionante. Eu chego para alguém e falo, sei lá, você fala inglês? O cara não fala. Ele pode me dar duas respostas. Ele pode dizer, eu não falo inglês. Ou, eu ainda não falo inglês. Eu não falo inglês. Eu ainda não falo inglês. É a mesma resposta. Pensou do mesmo jeito. Falou diferente e pensou diferente. Isso tem uma consequência terrível, hein? Se o ser humano pensa do jeito que fala, gente, é verdade. Eu falo 5 idiomas, eu não sou brasileiro, tive que viajar muito, eu falo 5 idiomas. Eu penso de 5 maneiras diferentes. Teve um aluno que quando descobriu que eu falo 5 idiomas, me olhou e falou, nossa, o senhor é um troglodita? Vocês me desculpem. Ao longo da palestra eu vou tossir muito, porque eu estou com pneumonia. Eu vim de São Paulo com pneumonia. Sabe por quê? Porque professor não falta. Cuidado. Essa é outra coisa que vocês têm que lembrar. Se o sindicato quiser força, eles têm que parar um pouco com esse absenteísmo que pinta na coisa, né? Na realidade, se eu falo do jeito que eu penso e penso do jeito que eu falo, quem fala errado, pensa errado. São as chamadas armadilhas da língua. Tem várias. Veja bem, a armadilha não é falar nós vai ou a gente somos. Isso até presidente da República fala assim. Falar errado é considerar sinônimos coisas que não são. Por exemplo, aqui no Brasil, confunde inflação com alta de preço.
Os preços estão aumentando 6%. A inflação está da ordem de 30%. Só que escondem. Você vai dizer, alguém lucra com isso? Sim, os bancos, né? Confundir lixo com poluição. Confundir exame com concurso. Tem gente que fala, exame e concurso não é a mesma coisa? Eu falo, não. No exame você tem que ir bem. No concurso você pode ir mal, desde que os outros vão péssimos. Então não é a mesma coisa. Confundir educar com instruir. Queridas, parem de falar, porque nós educadoras, educador é pai e mãe. Educação é coisa que vem de casa. Porque você fala, eu sou um educador, o pai olha e fala, opa, vou terceirizar. Para com isso. Na Itália, de onde eu vim, não tem Ministério da Educação. É Ministério della Pubblica Istruzione. É Ministério da Pública Instrução. Não é educação, não. Confundir político com estadista. Qual é a diferença? Simples. Estadista é alguém que se preocupa com a próxima geração. Político é alguém que se preocupa com a próxima eleição. São coisas bem diferentes. Confundir racismo com discriminação. Mil confusões. Desculpem mais uma vez. Acho que eu vou fazer uma coisa. Depois eu ligo novamente. Na realidade, tem uma armadilha que eu até desconhecia, porque em italiano não existe. A jornalista da Folha de Londrina chegou para mim e falou, professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dei uma resposta que para o italiano é óbvia, e descobri que para o brasileiro não. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página. Olha, fiquei famoso, estou junto com o Lula e com o Obama. A frase é: o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ela até achou estranho, falou, mas como assim? Por que isso prejudica a qualidade do ensino? Eu falei, simples, porque os pais brasileiros, os alunos, os professores, querem que os filhos sejam bons alunos. Ela me olhou e falou, e? Eu falei, querida, você sabe o que um bom aluno faz? Vai bem nas provas, tira boas notas, passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. O desgraçado não consegue aprender nada, porque quem aprende não é o bom aluno, é o bom estudante. Esse é o grande, gigantesco equívoco do nosso sistema educacional. Quem consegue? Gente, vocês vão dizer, como é que você... Gente, eu dei aula para 100 mil alunos do cursinho pré-vestibular. Alunos que vinham lá em São Paulo, vou citar nomes, mas talvez alguns conheçam. Do Santa Américo, do Bandeirantes, do Dante Alighieri, do São Luís, das melhores escolas de São Paulo. Chegavam nas minhas mãos no cursinho, mentalmente virgens. Pelo menos mentalmente. Sem saber absolutamente nada. Sabe por quê? Boletim azul. Foi um bom aluno. E foi um péssimo estudante. Até a jornalista ficou perplexa. Falou, professor, não estou entendendo. Qual é a diferença? Falei, simples. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. Ué, quem está assistindo a aula não está estudando? Falei, claro que não. Essa é outra armadilha. Quantas vezes você escutou, ou você mesmo falou, meu filho estuda de manhã. De manhã ele assiste às aulas. Assistir às aulas e estudar não é a mesma coisa. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Numa aula expositiva, quem trabalha é o professor, o aluno presta atenção, quando presta. Coletivo, o que quer dizer isso? Um professor para vários alunos. Quem é alfabetizador aí? Levanta a mão. Quantos alunos tem na sua turma?
5? 25? Meu Deus. Bom. Sabe quantos alunos eu tinha no cursinho? 200. Cada turma minha tinha 200 alunos e nunca precisei colocar um aluno para fora de sala. Tá certo que em 2 eu tive que bater, mas nunca coloquei um aluno para fora de sala. Tem gente que pergunta, você bateu mesmo? Bati. E o que te aconteceu? Nada. O Estatuto do Idoso é soberano. Quero nem saber. Olha a cara de inveja de vocês. Qual é o contrário de coletivo? Contrário de coletivo? Individual. Contrário de passivo? O que eu acabei de ver? Que assistir às aulas e estudar não só não é a mesma coisa, como uma coisa se opõe à outra. Agora me ouçam, por favor, com todo cuidado. Ninguém está realmente estudando se não estiver sozinho. Estudar é um ato individual. Não existe grupo de estudos. Se é grupo, não é estudo. Pode ser grupo de trabalho, grupo de pesquisa, mas não é estudo. Estudo é individual. E tem mais uma coisa. Ativo. É engraçado como pouquíssima gente sabe disso. Antigamente sabiam. Hoje não sabem mais. Ninguém está estudando se não tiver um lápis, uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Só existe uma forma de estudar: escrever. Ah, mas estou lendo um texto de geografia. Não estou estudando geografia. Não, você está lendo e não vai gravar nada. Como é que eu faço? Pega o texto, pega um lápis, pega um papel. Toda palavra importante, escreva. É importante? Escreva. E como é que eu sei o que é importante? Simples. Na hora de escrever, faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora de preparar a cola, surge um poder de síntese lá dentro, em que você descobre o que realmente é. Vocês nunca passaram pela experiência de preparar uma cola tão bem feita que você não precisou puxar? Porque você escreveu. E cuidado, hein? Eu disse escrever e não digitar. Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um exame, qualquer coisa, um concurso, o computador que você leva é esse. Professor Pierre, não é mais prático digitar? Não. Você não está em busca da praticidade. Você está em busca da eficiência. Quer gravar? Escreva. Você vai dizer, tem provas disso? Tem. Agora, aguenta. Eu sou físico e químico. Me aguenta 5 minutos. Essa é uma molécula de glicose, açúcar. É o combustível do cérebro. O cérebro é movido a açúcar. Quem já sofreu uma crise de hipoglicemia sabe que o primeiro sintoma é ficar bobo. Só que eu substituir um grupo hidroxila, OH, por flúor 18. O flúor 18 é um isótopo radioativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino e um elétron positivo. Tem gente que olha e fala, mas espera aí, pessoal. Eu me lembro de quando... Que o elétron é negativo. Sim, o elétron da matéria. Esse é o elétron de antimatéria. E toda vez que antimatéria encontra com matéria, os dois desaparecem, somem do mundo e emitem energia na forma de 2 raios gama. O que eu faço?
dou esse açúcar radiativo para o cara tomar. Coloco o cara no centro de um detetor circular. A região do cérebro que mais consome açúcar é aquela que está sendo mais usada. É aquela onde surgem mais os pares, só que os pares chegam aqui em momentos diferentes e permitem que o computador possa localizar de onde partiu. E a intensidade, a quantidade mostra o quão intenso está sendo o consumo de açúcar naquele lugar. Esse processo usado para diagnósticos médicos é chamado PET scan, Positron Emission Tomography Scanner. Vou dizer, e para que serve? Para fotografar o pensamento. Se nesse exato momento eu estivesse fazendo o PET scan de vocês, eu veria muita atividade aqui, do lado esquerdo, numa região chamada região de Wernicke, que é onde você processa a palavra que está ouvindo. Para mim, a maior atividade é aqui, um pouco mais na frente, a região de Broca, porque eu estou formulando as palavras. Como todos nós estamos de olhos abertos, a atividade é aqui, no lobo occipital, que é justamente onde você processa a imagem. E como a maioria de vocês está pensando, gostaram da maioria, né? Acende o lobo frontal. Aqui que você pensa. Antigamente, quando o cara era muito doidão, eles faziam uma cirurgia terrível. Lobotomia. E o cara virava um zumbi. Nossa, pararam. Pararam porque agora não precisa mais. Agora tem lobotomia química. Estão transformando as crianças em zumbi usando a maldita da Ritalina. Vocês vão ver o que isso daí faz. Que crime está se cometendo no Brasil, porque fora do Brasil não cometem isso. É uma coisa terrível. Professor Pierre, que conclusões eu posso... quanto aluno chega para professor Pierre, eu posso estudar com a TV ligada? Não. Mas a Globo falou assim, a Globo vai falar que televisão é ruim? Não. Eu posso estudar com o meu celular ligado, mas de jeito nenhum. Desliga essa porcaria. Professor, eu posso estudar ouvindo música? Não só pode como deve. Eu posso ouvir música? Sim, desde que seja música. Deixa eu explicar melhor. Se eu pegar um cérebro em repouso, só está acendendo aqui, que estou de olhos abertos. Se eu estiver estudando linguagem, com linguagem, cuidado, quando eu falo linguagem, é a língua falada, português, tá? Ou a matemática. A matemática é uma forma de linguagem. Acende aqui o raciocínio e o lado esquerdo. O lado direito tem menos atividade, é o lado esquerdo que funciona. Então, na hora que você está estudando, é o lado esquerdo que está estudando. Se você só ouvir música, acende o lado direito. Portanto, se você estudar em silêncio, o lado esquerdo está a toda e o lado direito não tem o que fazer. Fica enchendo o saco. Você está lá. Porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul. Essa fonte de distração é o lado direito. Então o que você faz? Estuda ouvindo música. Cuidado. Música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. Por quê? Senão a letra invade o lado esquerdo. Agora, tem uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais fácil é você gravar aquilo. E por falar em música, vocês já notaram uma coisa? Que quando você ouve uma música com a letra, usando os dois lados do cérebro, você grava a música e a letra. Todo mundo aqui conhece a biografia do Eduardo e da Mônica. Porque ouviu repetidamente aquela longa história. Gente, faz teu cérebro acender ao máximo. E faz o cérebro do teu aluno acender ao máximo. Aí você grava.
A minha mulher estava falando, eu moro em Itapecerica da Serra, na BR-116, na beira da BR-116. Ela passa por aqui no Rio Grande do Sul, né? A minha mulher falou, pô, se eu furar o pneu, eu vou ligar para a seguradora. Falei, mas liga para a concessionária que eles chegam antes. Como é que eu vou gravar o telefone da concessionária? Falei, fácil, olha aí. A gente está passando pela placa. 0800 70 90 116. Ele falou para mim, como é que eu vou gravar? Simples. Precisa fazer esforço para gravar o 0800? Ele falou, não, todos começam assim, ótimo. Quais são os 3 últimos algarismos? 116. Estamos aonde? Na BR 116. Então, o começo e o fim. Não, é que minha mulher é loira, tem que fazer um certo esforço para. Brincadeira, viu? Não, as loiras são muito espertas. Por que toda loira, quando vai dormir, coloca na mesinha de cabeceira um copo cheio de água e um copo vazio? Porque à noite ela pode ter sede ou não. Então, ela é bem prevenida, entendeu? Ela planeja bem as coisas. Agora, aí a minha mulher chegou e falou, e como é que eu decoro o miolo? 7090. Eu falei, simples, monta uma imagem. Falou o que, por exemplo? Imagina que você está num barquinho, a vela, tentando chegar numa ilha, e você não consegue, porque a vela está murcha. Você já está no meio de uma calmaria, o barquinho não anda, você quer chegar na ilha, mas ele não anda, a vela está murcha. Ela olhou para mim e falou, se você quer chegar e não consegue porque a vela está murcha, isso significa o quê? Que você tenta, mas não venta. 70, 90. Nunca mais ela esqueceu lá, porque acendeu muita coisa. Agora atenção, eu vou escrever manuscrito BA. Olha a quantidade de micromovimentos que meu córtex motor tem que produzir para escrever isso. Acende um monte. Agora eu vou digitar BA. Não acende quase nada. A maior imbecilidade qual que eu tenho me defrontado por esse país afora é um monte de, entre aspas, autoridades de ensino tentando substituir o caderno pelo tablet. Cuidado. Nada substitui o caderno. Nada. E por que eles fazem tanta questão? Também, comprar milhares de tablets deve dar uma boa propina, né, por baixo do pano, né? Na realidade, gente, estou falando de uma epidemia brasileira. Agora eu vou falar um pouco do olho. Todo mundo já sabe que quem faz o papel de filme que recebe a luz é justamente a retina, né? A retina tem uma característica estranha. Ela tem 2 tipos de células. Tem 2 tipos de células que recebem a luz: o bastonete e o cone. O bastonete enxerga em preto e branco e é muito sensível à luz. É o que permite a visão noturna. O cone enxerga as cores, mas para que enxergue precisa de muita luz. Por isso que à noite todos os gatos são pardos, que só se vê em preto e branco, você não consegue ver as cores. Na retina,
A parte central tem mais cones. A parte periférica, mais bastonetes. Na realidade, tem 3 tipos de cones. Os que vê o azul, os que vê o verde e os que vê o vermelho. Tanto é que as cores fundamentais são red, green e blue. E a famosa entrada RGB que você tem nos equipamentos de vídeo. Todo equipamento de vídeo não produz branco. Produz 3 cores. Somando as 3, é que teu olho entende isso como se fosse branco. Na realidade, é na parte central que você tem mais cones e na parte periférica muitíssimo mais bastonetes. Olha aí. Eu tenho um cone que recebe o red e o green do lado. Se eu tenho vermelho e verde simultaneamente, o meu cérebro interpreta isso como amarelo. Se eu tenho o verde e o azul um perto do outro, meu cérebro enxerga como se fosse cian. E o vermelho e o azul do magenta, que são justamente as cores complementares. Somando essas 3 luzes, dá branco. Somando esses 3 pigmentos, dá preto. Como que meu olho está acostumado a ler? Por exemplo, de que cor é normalmente a folha de uma planta? Preta. As plantas são pretas, não são verdes. Na realidade, cores emitidas são raras de aparecer. Normalmente vai ser cores refletidas. A planta recebe todas as cores, absorve todas para fazer as fotossíntese. Mas a clorofila reflete o verde. Então você vê a planta como se fosse verde. Mas se você pegar no ambiente uma planta, iluminar só com luz vermelha, a folha é preta. Só com luz azul, a folha é preta. Para ela começar a ser verde, tem que ser com luz verde. E o gozado é o seguinte: se naquele ambiente você iluminar a planta com luz verde e só, depois de algum tempo ela morre. Porque ela não faz fotossíntese, porque o verde é justamente aquilo que ela não absorve. O olho humano está acostumado no mundo a ver por reflexão. Portanto, se eu quero imprimir algo num livro a cores, eu tenho que imprimir com retícula cian, magenta, yellow e black. Semic. Somando as 3 dá preto. O olho humano está acostumado a ler dessa forma. Na hora que você lê num tablet, desculpe, na hora que você olha o branco aqui, quem está lendo esse branco é o bastonete. No tablet, você tem 3 LEDs: red, green e blue. Para ler esse branco, você tem que somar os 3. Quem está lendo o branco são os cones. Sabe o que já se detectou? Ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da compreensão e retenção do que ler em papel que reflete luz. Vocês já passaram por essa experiência? Digita um texto no computador, passa o corretor, está perfeito. Ai, faltou uma vírgula, põe a vírgula. E agora, está perfeito? Tá. Imprime. Na hora que sai na impressora, você toma um susto. Meu, como é que eu deixei passar tudo isso? Portanto, mais uma vez, as neurociências mostram o quê? Nada substitui caderno em papel e livro em papel. E os idiotas do MEC exigem que os livros didáticos sejam em papel
e digitais, para que sejam lidos no tablet. Essa busca desvairada por uma modernidade que não funciona. E olha que eu programo computadores desde 1967. Quando eu era jovem, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Então, na realidade, eu não sou contra computador. Eu sou contra computador usado de forma imbecil. Queridas e queridos, o que a Amazon fez? Eles queriam vender e-book. O e-book no tablet não dá para ler. Eles inventaram uma coisa chamada electronic paper, que funciona com pimentos brancos e pretos só. Não tem nada de RGB, nada. Preto e branco, como papel. E inventaram o tal do Kindle, que é o único leitor de livro eletrônico que simula papel. Simula tanto que tem que vir com um abajurzinho, porque você não consegue ler no escuro. Ele não emite luz, ele reflete a luz. Deu para perceber como a gente faz besteira? E outra coisa, os cones cansam muito facilmente. Por favor, olhem fixo para essa pupila aqui, esse ponto preto. Não tire os olhos daí. Acontece que a leitura... Não tire os olhos. A leitura é uma leitura que exige consumo de uma substância química. Lá pelas tantas, a substância química se esgota. E quando... Continua olhando. E quando a substância química se esgota, você fica cego àquela cor, portanto, você só vê o complemento dela. Conseguiram ver a diferença? E outra coisa, o teu olho vê coisas, aliás, teu cérebro vê coisas que parece que o olho não vê. Qual das duas é mais simpática? A de lá ou de cá? Quem acha que é de cá? Quem acha que é de lá? A maioria é de lá. Vamos dizer, mas por quê? Qual é a diferença? A pupila está dilatada. A foto foi retocada para que a pupila fosse dilatada. E pupila dilatada significa o quê? Aceitação, atração. Eu quero você. Tanto é que na Idade Média, as mulheres faziam chá das folhas de uma planta, pingavam no olho, o olho dilatava, a pupila dilatava, e elas tinham um aspecto mais bonito. Sabe como chama essa planta? A molécula chama atropina. A planta chama belladonna, mulher bonita. A belladonna faz esse efeito. Por isso que as mulheres de olhos escuros têm um olhar misterioso. Não dá para ver coisa alguma na desgraçada. A dilatação da pupila. Quem assistiu Shrek, o primeiro? Quem lembra do gato de botas? Lembra a dilatação da pupila, né? Só para encerrar esse pedaço, um amigo meu, médico, Pierre, vai ter concurso público lá no hospital. Estou me matando de estudar. Estou estudando 14 horas por dia e não rende. Onde que eu estou errando? Falei, bom, o primeiro erro é estudar 14 horas por dia. Eu vou na tua casa e vou ver como é que você está estudando. Enquanto eu estava vendo os livros dele na biblioteca, ele lá estudando, eu falei, pode parar. Você não está estudando 14 horas por dia. Você está jogando no lixo 14 horas do teu dia, todo dia. Ele falou, por quê? Quando você chega no fim, você já não esqueceu o começo? Ele falou, você só está lendo. Ler não é estudar, não. Estudar é escrever. Mas eu escrevo. Eu falei, opa, deixa eu ver o caderno. Pierre, caderno é coisa do passado. Agora eu estou fechando tudo no meu notebook. Falei, isso, sua besta. Agora você pega teu notebook e manda fazer exame no teu lugar, né? Peguei o notebook dele, joguei no lixo, suavemente, né? Que sabia que ele ia pegar de volta.
Entreguei um lápis e algum tempo depois recebi um e-mail. Pierre, você mudou minha vida. Tudo que estava no notebook, eu passei para o caderno. Incrível! Agora eu não consigo mais esquecer as coisas. Note que ele não falou, agora eu consigo lembrar. Agora eu não consigo mais esquecer. Assim como vocês não vão esquecer o telefone da concessionária. Não dá. Gente, escreva. Agora, teve uma mãe, isso faz 12 anos, estava fazendo palestra para pais, um pai me fez uma pergunta, estava respondendo, uma mãe levantou a mão. Eu também tenho uma pergunta. Falei, ótimo, já vou responder. Estava terminando com o pai, ela levantou a mão de novo. Mas eu também tenho uma pergunta. Falei, não, eu entendi, eu já vou responder para a senhora, só um instantinho. Tentei terminar, ela ficou de pé. Agora é minha vez, agora é minha vez. O pai até falou, professor, terminamos depois, vai lá que essa mulher está ansiosa. Falei, pois não, minha senhora. Minha filha tem um problema. Falei, não, tem 2. E ela não entendeu, falou, não, é um só, nem entendeu a piada. Falei, qual é o problema? Sabe o que é? A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai na escola para aprender, mas quando chega, eu falei, para. A senhora já cometeu 2 equívocos. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela... E pode ser que o problema dela seja esse. Ela só assiste aula, mas não estuda. E por que alguém que assiste aula se dá o direito de não estudar depois da aula? Porque caiu na armadilha da língua. Achar que assistir aula e estudar é a mesma coisa. Eu já assisti aula, logo eu já estudei. Só fez metade. É que nem a mulher que chegou no médico e falou, doutor, estou preocupadíssima. Meu marido só pensa em sexo. Ué, a senhora se preocupa? Eu falei, é claro, ele só pensa. Quer dizer, não adianta, faz metade do processo, não adianta. Tem que completar o processo. Né? Segundo equívoco. Agora me ouçam que eu vou falar uma coisa estranha. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para a aula para aprender. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. O professor não ensina. O professor explica. E se o aluno não entender? O bom professor explica de novo. E se mesmo assim a pequena anta continua não entendendo? O bom professor inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Quando é que ele sossega? Quando ele vê na carinha do aluno aquele famoso... Essa mãe colocou a mão na cintura, ela estava agressiva. Se minha filha não aprende na aula, ela aprende quando? Eu falei, simples, minha senhora. Quando der o último sinal, ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa, em casa ela virar estudante. Esse é o momento no qual ela aprende. Professoras, nunca dê uma aula sem passar uma lição de casa. Nunca. Porque é na lição de casa que ele vai aprender. Esse é o ponto chave. Está claro isso? Ela virou para mim e falou, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. O senhor está afirmando que eu dou palpite errado? Eu falei, sim. Mãe não dá palpite errado. Eu falei, não. O que vocês acham? Aí ela virou para mim e falou, então, por que vocês então não fazem uma apostila para as mães? Fiz. Só que como sou um cara exagerado, eu fiz 3. Essa é para alunos, essa é para as mães e para os pais, e esse é para os professores. Ele falou que depois, eu trouxe alguns livros para autografar, uma má notícia. Esse esgotou. Mas vai chegar da gráfica daqui a 3, 4 dias. Depois a livraria encomenda. Nesse daqui eu recebi milhares de e-mails. Sabe o que é a maioria disso? Pena que eu não li antes.
Pena que eu não li antes. Pessoas que estudaram de forma errada. Sabe por quê? Porque o sistema escolar brasileiro ensina matemática, história, geografia e não ensina a estudar. Tem gente que fala, ensinava. É que vocês são muito jovens. Mas na minha época, tinha uma coisa maravilhosa que fazia as crianças escrever, chamada ditado e cópia. E era o momento no qual aprendiam de verdade. Esse que era o ponto. Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? Inteligência. Agora, olhem bem para mim, que esse fato é fundamental. Inteligência não é como a cor dos olhos. Não é um fator genético. As neurociências já estão cansadas de provar, através de 1000 experiências, que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Vou repetir, aprendidas. Ninguém nasce burro, ninguém nasce gênio, ninguém nasce poeta, ou nasce músico ou matemático. Todo mundo nasce com cérebro. O que se faz com esse cérebro vai ser determinante. Na frente de cada um de vocês, em qualquer idade, vocês já repararam uma coisa? Que silêncio gera silêncio. Em qualquer idade, qualquer um de nós pode subir um degrau ou descer. A inteligência é móvel. Eu posso aumentar gradualmente, como eu posso diminuir gradualmente. Só que tem um problema. Se eu quero subir, é 1 degrau por dia. Só 1. Sabe o que quer dizer isso? Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. Não dá para deixar nada para amanhã. O ciclo da aprendizagem, o ciclo do crescimento da inteligência é circadiano. A palavra circadiano vem do latim circa diem, ao redor de um dia. 24 horas. Sr. Pierre, como é que eu sei se eu estou subindo a escada? Faz um teste de QI hoje, faz um teste de QI o ano que vem. Não interessa o número que deu hoje. O que interessa é que o ano que vem o número seja maior. Está bem claro isso? Ah, tem que ir numa psicóloga? Não. Pede um teste de QI no Google. Na realidade, você faz um teste de QI, mas peça um teste de QI não verbal. Aqueles baseados em figurinhas. Porque aí você exclui alfabetização, você exclui tudo. Você tem que descobrir regras. E na hora de obter um número, pode ser um número muito baixo, pode ser um número muito alto. Se você colocar o número do QI aqui, e aqui o número de pessoas que têm um certo QI, você pode notar que tem pessoas que têm um QI muito baixo, tem pessoas que têm um QI muito alto, e a maioria está em torno desse pico. Na hora de fazer um teste de QI, por amostragem, da humanidade como um todo, se determinou que o QI médio é 100. Quem tem QI 100 é mais inteligente que metade da humanidade. Em compensação, é mais burro do que a outra metade. Portanto, não é muito bom estar na média. Fizeram um teste de QI na população da Inglaterra. Os ingleses, que é o padrão mundial. População do Japão. Antes de eu continuar, lembre-se. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. No entanto, o QI médio dos japoneses deu muito acima da média. O que vocês concluem? Inteligência se aprende e o sistema educacional japonês
faz subir a escada muito mais do que o sistema inglês. Brasil. Você sabe o que é 87? O chamado caso limítrofe. Sabe o que quer dizer isso? Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Tem gente que fala, mas por quê? Tem dois motivos. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Nós fazemos descer a escada. Mas tem um motivo mais grave. Se vocês olharem, o peso do cérebro, em função da idade, 3 meses antes do nascimento, até a data do nascimento, ele cresce 260%. 4.000 neurônios novos por segundo. Do nascimento até 1 ano, mais 175%. De 1 ano até 2, 18. E de 2 até a idade adulta, só mais 20. 21. O que quer dizer isso? O cérebro humano se forma no primeiro ano de vida. E se no primeiro ano de vida essa criança tiver febre, verminose, diarreia, desidratação, ela está sendo condenada a ter um subcérebro. E o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto, sem saneamento básico. E esses irresponsáveis que estão em Brasília, em vez de construir esgoto que fica enterrado no chão e não dá voto, constrói estádio de futebol, gastam bilhões e estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de um genocídio intelectual nesse país. Um genocídio mental. Por favor, tomem consciência disso e lutem contra esse tipo de coisa. Porque isso daqui é terrível. O futuro do Brasil está aí. Tem gente que fala, professor Pierre, qual é a situação do Brasil? Vocês já ouviram falar num exame, uma espécie de Enem mundial, chamado PISA, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 3 em 3 anos, eles pegam alunos de 15 anos, em vários países, fazem um questionário e submetem uma prova. Os alunos recebem notas e essa instituição faz o ranking da educação nos vários países. Já vou falar uma coisa do questionário. Todos os alunos, top de linha, de qualquer país, ou seja, todos os alunos que terão notas mais altas, eles foram ver no questionário se tinha alguma característica deles. Tem. Todos eles, acesso à internet menos de 1 hora por dia. E a segunda característica, sabe qual que é? Todos eles adoram ler ficção não indicada pela escola. Não, eles fazem questão desse não indicada pela escola, primeiro porque a escola só indica coisa chata, mas principalmente porque o cara não está lendo por obrigação, está lendo porque ele é um leitor. Quando eu escrevi esse livro, que está esgotado, aliás, tinha um exemplar, já compraram. Quando eu escrevi esse livro, eu coloquei num capítulo uma coisa que eu vi no resultado de 2003. O Brasil participou do PISA pela primeira vez em 2003. Participaram 39 países. O capítulo que eu coloquei aqui é: ainda bem que existe a Tunísia.
Quem manda na Finlândia são as mulheres. O parlamento finlandês tem mais mulher que homem. Quem faz as leis são as mulheres. O presidente da Finlândia é mulher. O ministro da Educação da Finlândia é mulher. Aliás, cá entre nós. Ela veio aqui no Brasil. Todos os diretores, autoridades passaram vergonha. Mas que método vocês usam? Ela falou, nenhum. Porque se você só dá um martelo, tudo vira prego. Cada professor faz o que bem entende, desde que seja eficiente. Aliás, se você chegar na Finlândia, numa sala de aula, e falar, o que você quer ser quando crescer? Todos. Professor. É a profissão mais admirada. Aqui, eu já tive aluno que olhou para mim e falou, professor, o senhor só trabalha, só dá aula ou também trabalha? Quer dizer, o senhor só dá aula ou também trabalha? Professor Pierre, daí a 3 anos, o Brasil melhorou? Quanto mais países participam, mais joga o país para baixo. A gente estava número 38. Viramos 52. Mas ainda acima da Tunísia. O Sr. Pierre, 2009, éramos 52. Viramos 57. E a Tunísia passou a gente. E o governo falando que o nosso ensino está melhorando, né? Gente, isso são índices internacionais. É para acreditar? Gente, tirando essas 2 bandeiras, todas as bandeiras que vocês veem aqui, e mais algumas, aliás, outro dia eu tive a paciência de pegar todas. Estão vendo essas bandeiras aí? São todas bandeiras de países onde eu já fui, pessoalmente. Já visitei escola, onde me deixaram, eu assisti aula. Em todos esses países. Sabe o que eu vi? Todo país, onde querem que sejam, os jovens sejam bons alunos, estão no fundo do poço. Todos os países, onde querem que o cara aprenda mais, aumentando o número de aulas, estão no fundo do poço. Todos os países, onde se o aluno tem dificuldade da aula de reforço, estão no fundo do poço. Todos os países, onde querem que o jovem seja um bom estudante, estão lá em cima. Todos os países, onde a aula é importante, mas o estudo pós-aula é mais importante que a aula, estão lá em cima. A solução é simples, né? Vocês já perceberam qual é? Inclusive tem que convencer agora as famílias que se a escola não é integral, a metade mais importante do processo é feita em casa. 2012, finalmente o Brasil melhorou. Conseguiu passar a Tunísia de novo. Sr. Pierre, tem jeito. Gente, acho que nos últimos 10 anos, eu não fiz essa conta, mas eu devo ter visitado, sei lá, umas 300, 400 escolas. De todos os tipos. De todos os tipos. Eu já fiz palestra descalço, que foi numa mesquita. Já fiz palestra de solidão, foi numa sinagoga. Já estou fazendo um monte de palestra em escola adventista, escolas católicas, escolas municipais. Dá para mudar. Tem muita escola mudando. Queridas, vocês podem vir à Finlândia amanhã. E está na mão de vocês. E das famílias, obviamente. Lembro? 1956. 1956. Aqui era o seminário de Taubaté. Aqui o internato. Eu estava preso aí dentro. No internato, como funcionavam as coisas? 5 aulas de manhã. Dava o último sinal. Os externos iam para casa. Nós internos íamos para o refeitório. A gente almoçava. 1 hora de digestão. E aí colocava a gente numa sala, onde cada um de nós tinha a sua escrivaninha, com seus livros,
seus cadernos, não podia ler gibi, não podia conversar e não podia dormir. Sabe o que a gente fazia? A lição. Queridas, em 1956, eu estava na Finlândia. O que eu aprendi nesses 2 anos que fiquei aqui dentro, 12 anos depois, teve questão de vestibular que eu matei com o que eu tinha aprendido aqui. Ou seja, dá para virar Finlândia. Já fomos, por que não voltar a ser? Agora, se você está perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores. Mude as regras do jogo. Faça com que seus alunos deixem de cometer 3 equívocos. Um é grave, um é muito grave e outro é gravíssimo. Equívoco grave. Os alunos não sabem mais se comportar. Agradeça a quem? 2 coisas. ECA, muito bem intencionado e imbecilmente redigido. Foi uma coisa assim, a intenção era boa, mas nada mais perigoso do que um imbecil bem intencionado, né? O cara que fez cotas para negros era muito bem intencionado, só que era um imbecil que aumentou o racismo no Brasil em vez de diminuir. A intenção era boa, só que discriminou, né? Não interessa se você discrimina para mais ou para menos, você está discriminando. Na realidade, o segundo motivo é a própria família. Antigamente, você ia numa escola rural, onde tinha uma heroína dando aula, com 4 lousas na mesma sala, porque ela dava aula para 4 séries ao mesmo. Alguém já passou por isso? O professor, o pai chegava com o moleque, professora, me ensina esse menino, chegava da roça, né? Me ensina esse menino a ler, escrever e fazer conta, que eu não tive essa chance, mas ele vai ter. E se ele aprontar, a senhora fala comigo que eu enquadro o moleque. Hoje, eu já vi em porta de escola a mãe chegar para a filhinha e falar: agora você vai assistir aula com essa bruxa. E se ela aprontar com você, você fala comigo que ela vai perder o emprego. Eu sempre falo, inteligência não é hereditária, burrice é. Porque filho de mãe burra normalmente fica burro. Não sabia se comportar. Você se lembra dessa charge, né? Antigamente era família e escola contra o pilantra. Hoje é família e pilantra contra a escola. É aluno que coloca o dedo no nariz do diretor. Coisa está feia. Vamos dizer, quais são as causas disso tudo? Agora me ouçam com cuidado. 3 meses antes de morrer, o Dr. Leon Eisenberg, que foi o cara que criou o protocolo de diagnóstico do famoso TDAH e preconizou o uso da Ritalina, confessou, antes de morrer, que ele inventou a doença para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica. Ou seja, queridas e queridos, TDAH não existe. Não existe. Mas veja bem, não existe. Não. O Hospital das Clínicas de São Paulo ganhou um PET scan, aquele que eu descrevi para vocês, né? Se o cara tiver realmente TDAH, que é um caso raríssimo, ele deveria apresentar uma atividade neural no lobo pré-frontal muito baixa. O Hospital das Clínicas testou um monte de crianças que usam Ritalina. Deu isso, não isso. Não eram crianças hiperativas, eram crianças mal-educadas. Mal-educadas, cuidado. No seguinte sentido, agora pelo amor de Deus me ouçam. Criança que não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem horário para fazer lição. Ou seja, criança com a vida
desorganizada apresenta os sintomas de TDAH. Ô, professor, se não é Ritalina é droga, essa criança está sendo dopada. Mas se não der Ritalina, o que eu faço? Terapia. Ah, meu filho vai ter que fazer terapia? Não, é a mãe que tem que fazer terapia. Estou falando sério, porque é a mãe que não deu limite para a criança. É uma mãe que tem que organizar. Vocês sabiam que na França, onde as crianças têm horário para tudo, não tem uma criança que toma Ritalina? Os neurologistas franceses dão risada dos neurologistas brasileiros. Falam, esses caras são loucos, são criminosos. Precisa organizar. Se a criança na França, neném, se o pediatra falou que ele tem que mamar às 9 da noite, se ele começar a chorar às 8, a mãe deixa chorar até às 9. Porque o horário é às 9. Ele faz isso 3 vezes. Na quarta, ele chora às 9. Ou nem chora, porque a mãe já está lá. Organização. Agora, eu vou falar de uma coisa muito mais grave. Eu vou voltar a 65 anos atrás. Eu era criança. Morava na Itália ainda, mas eu lembro. Há 65 anos atrás, essa mulher chegou no médico e falou, doutor, eu não aguento acordar de manhã com vontade de vomitar, estômago vazio. Não aguento esse enjoo matinal. Aí o médico falou, querida, você está grávida, no começo, o teu corpo ainda não reconheceu o embrião e o considera como um corpo estranho. Então você está tendo uma reação de rejeição, isso passa. Não, mas eu não aguento mais, eu quero tomar remédio para passar enjoo. Não existe remédio. Existe sim. Não existe. Existe sim, porque a minha vizinha começou chamado radiocabeleireiro. É aquela rede de informações subterrâneas que vai de salão de beleza para salão de beleza, sabe? Começou radiocabeleireiro. Que a minha vizinha tomou, porque a irmã dela aconselhou, porque não sei. Eu quero tomar. Ele falou, não vou receitar. Eu fui pesquisar na literatura. Esse remédio só foi testado em rato, não em seres humanos. Não tome. Eu vou tomar, eu vou mudar de médico, vou ser um médico muito atrasado. Porque, afinal das contas, se todo mundo está tomando, o remédio deve ser bom. Porque todo mundo está tomando. Ouça a frase. Todo mundo está tomando. Se todo mundo está tomando, é bom. Mudou de médico e tomou o remédio. Chama talidomida. Se você tomar talidomida, ouça. No feto, o que isso causa? Ausência ou hipoplasia de membros, defeito no fêmur e na tíbia, malformações no coração, intestinos, útero e vesícula biliar, polegar com 3 juntas, defeito nos músculos dos olhos e da face, ausência de aurículas e surdez. Milhares de crianças começaram a nascer com mão e sem braço, com pé e sem perna, surdas. Até hoje tem hospitais abrigando as vítimas da talidomida. E qual foi a frase que causou essa tragédia? Todo mundo. Queridas, até pouco tempo atrás, o celular era um telefoninho que tocava na hora errada e enchia o saco de todo mundo. Hoje, virou a talidomida intelectual do século XXI. É o smartphone. Vocês não têm ideia do que essa porcaria está causando. Por quê? Porque está sendo usada de forma indiscriminada e maluca. As pessoas não têm mais medida. Está uma coisa impressionante. Há 4 anos atrás, pela última vez, falei para os pais: papais e mamães, tire o computador do quarto do seu filho e coloque na sala para ver a que horas que liga e principalmente a que horas que desliga. O que eles fizeram? Os trouxas
que acreditam nesse consumismo que a TV te vende, tirar o computador do quarto do filho e colocar no bolso dele. E colocar no bolso do filho. Uma universidade americana tirou de todos os alunos, por 3 dias, celular e computador. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões, teve cara que entrou em depressão profunda, ou seja, tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. E eu já vi, numa escola adventista em Brasília, que eles têm a seguinte norma: usou o celular na sala, o professor toma, entrega na direção. Quem vai buscar é o pai. Mas meu pai está viajando, a menina falando. Ele só vai voltar daqui a 3 dias. E a diretora falou, bem feito. Agora você vai ficar 3 dias sem celular. Eu vi essa menina rolar no chão, tendo ataque, porque ia ficar 3 dias sem celular. Olha bem para mim. Vocês não têm ideia. E olha, uma coisa, eu poderia contar 1000 histórias. Campinas, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Você conhece lá? 500 cadetes. Contei essa história, eles começaram a rir. Eu fiquei perplexo, o comandante falou, professor, deixa eu explicar a risada. Quando eles passam no vestibular, eles ficam 4 semanas sem celular. A gente chama isso de período de desintoxicação. Aí ele virou e falou, e teve neném que passou mal, né? Passou mal. O Hospital das Clínicas já inaugurou, lá em São Paulo, já inaugurou um serviço de desintoxicação da internet. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Uma pesquisa mostra que o uso compulsivo da internet e redes sociais produz uma queda no QI, faz descer a escada, que é o dobro da provocada pelo uso continuado da maconha. Tem gente pensando, vou vender smartphone e comprar maconha. Olha para mim. Professor Pierre, como é que eu faço? Simples. Dê um celular para o seu filho por questões de segurança. Mas dê um celular que faça ligações telefônicas e no máximo tire fotos, só. Quer acessar o Facebook em casa? Para ver se tua filha não põe foto de dela pelada para o namorado para depois ficar rodando pelo mundo inteiro. Tem que ver, tem que controlar. Tira essa porcaria de smartphone. E vocês principalmente, as mulheres adultas, são mais vítimas que os homens. Porque com a história do smartphone, quando compraram essa imbecilidade, saíram do mundo real, entraram no mundo virtual. Agora você vê todo mundo assim. Tem mulher chamando o filho para jantar pelo Zap Zap. Vocês estão ficando loucas. Gente, vamos virar uma geração de imbecis. Todo mundo fala para mim, Pierre, quando você era professor do cursinho, você era extremamente benquisto. Vocês podem notar isso, né? Os alunos me adoravam, principalmente as alunas. Muito. Tem gente que fala, nossa, você então deve ser professor que dá aula show. Eu falei, não. Professor de cursinho tem uma característica que todo professor poderia ter, que não é ele. Sabe por que ele é simpático? Tenta imaginar o vestibular como sendo um processo judicial, onde tem vários personagens. Quem é o réu? O vestibulando. Quem é o promotor? Quem elabora as perguntas. Quem é o juiz? É quem corrige a prova. Quem é o policial? E quem toma conta da prova para não deixar colar? E agora atenção. Quem é o defensor? É o professor.
Eu estou no mesmo lado da trincheira que ele. Eu estou lutando contra o inimigo comum. Sabe por quê? Porque quem elaborou a prova não fui eu. Quem corrigiu a prova não fui eu. E eu sou o cara que torce para que ele tenha o melhor resultado possível. Vocês percebem, gente? Se vocês conseguirem montar um sistema de que todas as provas não sejam aplicadas pelo próprio professor, mas sejam de fora, vocês conseguem um nível de simpatia que aumenta consideravelmente a eficiência. O meu lema sempre foi: quem ensina, não examina. Se você chegar numa sala de aula minha, lá no cursinho, o examinador do vestibular tem mãe, você vai escutar 200 caras falando: tem. E a mãe do examinador mora em casa ou apartamento? Casa. E na casa da mãe do examinador tem varanda? Tem. E na varanda tem lâmpada? Tem. De que cor? Vermelha. Essa é a definição que eles dão para o examinador. Faz alguém da prefeitura ter luz vermelha, você? Não. Eu até escrevi esse artigo. Quem ensina não dá nota. Nossa, faz tempo. 1990. Eu era jovem naquela época. E tem uma frase que ficou marcada: a única e verdadeira finalidade de qualquer escola é se tornar inútil. Formar autodidata significa formar cidadãos verdadeiramente livres. É lógico, se tornar inútil aos poucos, né? Bom, queridas e queridos, tudo isso é grave. Vamos para o muito grave? Não ler como forma de lazer. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. E ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. E o sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega um coitado de 12 aninhos, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Vocês não passaram por isso? Toma, Dom Casmurro. Na realidade, tem que descobrir o prazer de ler. 1952. Escola Elementar Edmondo de Amicis de Bologna, Itália. Esse era meu professor. Esse é meu grande amigo, Giuseppe Mazzacurati. E esse, Pierluigi Piazzi, eu. Olha que bonitinho. 9 anos. Minha mãe chegou para mim e falou: Pierluigi, dá um pulo no jornaleiro para ver se meu livro semanal já chegou. Minha mãe lia um livro por semana. Isso ajuda, né? Cheguei, tinha chegado. Era uma coleção de livros de capa amarela que pingava sangue. Sabe, quem será o assassino? Livro de mistério, Agatha Christie, essas coisas todas. Peguei o livro da minha mãe e o jornaleiro chegou para mim e falou: Pierluigi, acho que você vai levar esse para você. Falei: o que é isso? É o volume 1 de uma nova coleção, Urânia, ficção científica. Falei: o que é ficção científica? É para achar o assassino no fim? Falei: não, é um foguete que vai para Marte. Aí os astronautas, falei: opa, foguete e astronauta. Eu tinha 9 aninhos. Levei para casa e perdi o fôlego. Sabe quando você começa? Não conseguia parar. De vez em quando eu olhava e falava: mas isso é muito bom. E mergulhava de novo. E eu fui para Marte. Foi o dia que eu descobri o que é ler por prazer. 10 de outubro de 52. Volume 1. As Areias de Marte, de Arthur Clarke. Devorei. Gente, eu tenho 71 anos. Na vida inteira eu só tive 3 vezes a sensação de: mas isso é muito bom. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as 3 descobertas mais fantásticas da minha existência. O que eu estava fazendo na semana seguinte? Sexo tomando leite condensado. Eu tinha 9 anos, pô.
comprando o número 2, o 3, o 4. Queridas, a coleção ainda existe. E eu tenho todos. E li todos. Esse daqui está meio desatualizado. No hotel, estou com 1607. Acabei de terminar ontem à noite. Ninguém lê 1.600 volumes. Espera, 1.600 em italiano. Como eu leio também em português, em espanhol, em francês, em inglês, eu devo ter uns 3.000 livros. Ninguém lê 3.000 livros se não for por puro prazer. E me tornei um expert em ficção científica. Aí pegaram um outro expert em ficção científica, outro tarado por ficção científica, vamos botar esses dois caras para conversar. E na outra Bienal do Livro, os dois tarados conversaram. Esse sou eu, e na lista dos 20 maiores cientistas vivos do mundo, só tem um brasileiro. Dr. Miguel Nicoleles. Quem é o Miguel Nicoleles? É alguém que está tentando eliminar a cadeira de rodas. É o cara que criou o conceito de usar exoesqueleto para multiplicar a força da pessoa que está com o problema. Aí eu perguntei para ele: Miguel, de onde veio essa ideia? Eu falei: desde adolescente. Eu li um livro do Heinlein, eu falei: Valdo. Eu falei: isso mesmo, Valdo. É a história de um rapaz inteligentíssimo que tinha uma distrofia muscular tão violenta que tinha que viver em órbita, flutuando porque não aguentava o seu próprio peso. Mas ele era muito inteligente e começou a criar os exoesqueletos. A ficção científica se apoderou da ideia, mas na vida real já existe isso. Só que ele virou para mim e falou: Pierre, tem um problema. Multiplicar força é fácil. E quando o cara é tetraplégico? Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Eu virei para ele e falei: qual é a saída? Ele falou: fácil. Colocar um chip no cérebro, fazer o chip ler todas as microvoltagens do córtex motor, interpretar isso com o computador e fazer o computador comandar o exoesqueleto. Falei: você já fez experiência? Falei: já fiz com o macaco. Um macaco nos Estados Unidos com chip. Os dados mandados via satélite para um robô no Japão. Se o macaco nos Estados Unidos fizesse isso, o robô no Japão fazia isso 20 milissegundos antes. Que a transmissão eletrônica é mais rápida do que a transmissão neural. Ele tentou mostrar isso na inauguração da Copa do Mundo. Nem deixaram. Durou 13 segundos. O sonho dele é que na Olimpíada ele consiga mostrar isso. Cara fantástico. E gosta de ler boa literatura. Aí eu cheguei para ele e falei: Miguel, na hora de me despedir, Miguel, de onde veio tudo isso? Ele falou: Heinlein, Valdo. Aí ele virou para mim: e você? Por que você é físico? Arthur Clarke, As Areias de Marte. Entende para que serve a ficção? E quem lê, imagina tudo. Quem não lê e recebe a imagem pronta, não consegue imaginar nada. Por isso que eu sou contra a galinha pintadinha, está claro isso? Bom, queridas e queridos, só para encerrar. Tem um tempinho ainda, né? Grave, muito grave. O que vem agora? Gravíssimo. Grave, muito grave e gravíssimo. Um aluno meu, do cursinho lá de São Paulo, foi aprovado em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Curso de Direito na USP, no famoso Largo São Francisco. 40 candidatos por vaga. Repito, 40 candidatos por vaga. Ou seja, alguém que já subiu a escada, não subiu? Fez 5 anos de Direito, com a família sustentando. Não precisou nem trabalhar. Se formou bacharel em Ciências Jurídicas. Você vira o diploma dele? Eu vi o diploma dele. Teu histórico escolar. Ele me mostrou isso depois. Menor nota dele foi 8. Resolveu fazer o exame da OAB e conseguiu um feito inacreditável. Foi reprovado.
Peraí. A minha pergunta é, por quê? Ele veio me perguntar, por quê? Primeira pergunta. É alguém lesado mentalmente? Não. É alguém que fez direito na Unisquina? Não, fez direito no Lago São Francisco. Por que foi reprovado? Simples. Cometeu o erro mais catastrófico que um aluno pode cometer. Estudar para a prova. Qualquer pessoa que estude para a prova está demonstrando que não soube estudar. Que é aluno, sabe tirar nota, mas não é estudante. Qual é o maior crime que a pedagogia brasileira comete? Calendário de prova. Publica o calendário de prova, está dizendo por cá, larga a mão de ser trouxa. Para que estudar para aprender? Estuda em cima da hora. Você tira a nota. Ah, mas depois esquece tudo, não tem problema. Você já tirou a nota. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Vai, me ajuda aí. Tem prova quinta-feira de manhã. Quando é que o aluno normal começa a estudar? Quarta não é normal. Quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. Quinta de manhã. Professora, posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Por que todo mundo estuda mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. O cara monta um castelo de cartas na cabeça. Você vê o cara entrar na sala de aula para fazer a prova, o cara entra assim. Que se você chamar, falou, ô Zé, que foi? Pronto, agora embaralhou tudo. Agora eu vou ter que estudar de novo. Ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo. Ou pior ainda, professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus. Antes que eu? Por que vocês estão rindo? Vocês lembram? Vocês faziam essa besteira. Esse é o câncer do sistema educacional brasileiro. Como é que eu faço? Uso o cérebro. Eu dividi o cérebro em 3 pedaços. Cerebelo, sistema límbico e córtex. Os 15 mil computadores estão aqui. O que eu ponho no cerebelo? Tudo relativo a equilíbrio e ritmo. É fácil pôr? Não. É difícil pôr, mas depois que você põe, você não esquece nunca mais. Por exemplo, andar de bicicleta. Não foi fácil aprender, mas depois que você aprende, você não esquece nunca. Isso é aprender. Aprender para sempre, não pro dia seguinte. Sistema límbico. É fácil pôr? É fácil. É fácil esquecer? É fácil. Você está em Minas Gerais, numa cidade estranhíssima chamada Varginha. Você está andando na rua, algo te chama atenção. Se chama atenção, na mesma hora vai para o sistema límbico. Cuidado. Se parar de chamar atenção, algum tempo depois, como se nem tivesse estado lá. Quanto tempo fica retido? Segundos? Minutos? Ou até horas? Jamais dias. Não sobrevive a uma noite de sono. O que eu falei no começo? 24 horas. Aí como é que eu faço para sobreviver? Tem um truque. Qual é o truque? Tenta imaginar, por exemplo, que quando você era criança, uma professora chegou para você e falou: para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, que nem a formiga. Aranha tem 8, é aracnídeo. O que são aquelas informações importantíssimas na vida de uma pessoa? Eu me lembro que eu nunca mais fui eu mesmo depois que eu descobri que aranha não é inseto. Agora atenção. Essa informação foi recebida na aula. Na aula, você é aluno ou é estudante? Aluno. Então ela vai para o sistema límbico, está condenada a desaparecer. Mas tem um truque. Essa informação recebida como aluno, se no mesmo dia, vou repetir, no mesmo dia,
for trabalhado ativamente como estudante, se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Uma. Se ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. No mesmo dia, na hora de fazer a tarefa, a lição de casa, vocês chamam aqui de tema, né? Na hora de fazer o tema, a lição de casa, ela pega o lápis, o caderno, e começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formiga, 6 patas. Aranha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Formiga, inseto. Aranha, aracnídeo. Quem está fazendo isso agora, depois da aula? É aluno ou estudante? Agora, por quê? No mesmo dia. Por quê? Aquilo que você trabalhou como estudante, naquela noite, durante o sono, e só durante o sono, é transferido para o córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, daqui já sumiu, mas aqui vai estar lá para sempre, tanto quanto andar de bicicleta. Queridas e queridos, durante o dia, tudo entra no rascunho. A atividade elétrica do teu cérebro é muito intensa, porém, conforme você vai adormecendo à noite, ela cai quase a zero, é o chamado sono profundo ou sono sem sonho. Nesse momento você tem o nível de inteligência de uma beterraba em coma. Zerou o QI. De repente, começa uma grande atividade chamada sono REM. Rapid Eye Movement. O olho começa a pular embaixo da pálpebra. Começou a manutenção. Já já eu mostro que manutenção. Tem até solda. O que foi considerado irrelevante vai para o lixo. O que foi trabalhado como estudante vai para o HD, para o córtex. E depois de 4 episódios REM, você acorda e a informação vai estar lá para sempre. 4 episódios REM significa dormir 8 horas por noite. Qualquer criança que fique até 3 horas da manhã se imbecilizando no computador, além de apresentar os sintomas de hiperatividade, está cometendo um crime contra o seu próprio cérebro. Levanta a mão quem lembra de TV preto e branco. Cobertores Paraíba. Alguém lembra do menininho com a vela? Tá na hora de dormir. Sabe que horas passava? 8h30. Criança tem que estar na cama às 9, ponto. Ponto. Não discuta. Por favor, olhe o que acontece no pedacinho de cérebro onde você trabalhou aranha na lição de casa e depois dormiu. Vocês estão notando que não é o número de neurônios que aumenta, mas é o número de ligações entre os neurônios. Teu cérebro está sofrendo uma mudança física, com 2 efeitos. Como você criou uma nova rede neural, nunca mais vai esquecer a aranha. Mas o segundo efeito, sabe qual que é? Como você aumentou a riqueza de ligações, você se tornou um pouquinho mais inteligente. Portanto, o cérebro exige que construir dia após dia. Quando um computador aprende, você muda o software. Quando um cérebro aprende, você muda o hardware. É como se colocasse chips a mais. Muda fisicamente. Portanto, toda informação recebida hoje, seja numa aula presencial à distância ou através da leitura, deve ser estudada ainda hoje, antes que se passe uma noite de sono. Agora olha bem para mim. Quem assiste a aula pela manhã tem que estudar quando? Quem assiste a aula à tarde? À noite, não na manhã seguinte. Eu sei que agora tem uma pergunta-chave, né? Quem assiste a aula à noite?
Sinto muito. Os cursos noturnos não deveriam existir. São um crime. Porém, eu fiz. Eu me formei em física na USP à noite. De dia, eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Ia para a faculdade à noite, chegava em casa exausto, mas ia dormir meia hora mais tarde. Dava aquela estudadinha de lápis na mão, antes que se passe uma noite de sono. Não tem jeito. Não tem saída. O truque é esse. Portanto, o truque qual que é? Assistir a aula para entender, fazer o tema para aprender e dormir uma boa noite de sono para fixar. Moral da história: ritmo circadiano, 24 horas. Está bem claro? Portanto, é um degrau por dia. E aí você vai subindo a escada, graças às 5 palavras mágicas. Aula dada, aula estudada, hoje. 100 mil alunos meus receberam lavagem cerebral. Aula dada, aula estudada, hoje. Quem faz? Aula dada, aula estudada, hoje. Descobre sozinho 2 coisas. Primeiro, nunca mais esquece. Segundo, nunca mais sente necessidade de estudar para prova. Percebe, gente? Isso é fundamental. Aula dada. Tanto é que quando eu encontro esse aluno é gozadíssimo. Pierre, aula dada, aula estudada, hoje. Parece senha de uma sociedade secreta. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aula dada, aula estudada, hoje. Aluno abestado estuda para a prova. Professor Pierre, nas suas andanças por esse país enorme, qual é a porcentagem de abestados? Até no mestrado, até no doutorado, tem abestado que estuda para prova. E viva a Tunísia. Vocês percebem, gente? Existe um velho ditado chinês que diz: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Agora, se eu faço, eu aprendo. Posso fazer uma experiência com vocês? Por favor, com a mão direita, segura o nariz. Direita. Com a mão esquerda, segura a orelha. Perfeito. Bate. Do outro lado, mão esquerda, orelha. Bate. A revisão. Mão direita, orelha. Bate. Mão esquerda, orelha. Bate. Entender. Vocês entenderam. Será que aprenderam? Começamos com que mão? Agora, por favor, junto comigo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mais depressa. 1, 2. 1, 2. Tinha gente assim. E tinha gente assim. Teve um que pegou no olho. Sr. Pierre, o que aconteceu? Aqui, no centro de eventos, nós tivemos aula dada só. E aula dada é para entender, não para aprender. Como eu falei no começo que isso não é uma palestra, é uma aula, e como eu sou um bom professor, portanto eu nunca dou uma aula sem passar uma tarefa, hoje à noite, 10 minutos na frente do espelho. Primeiro, nariz
e a orelha é consequência. Aí você bate. Nariz e a orelha é consequência. Fixa no nariz. Depois lá pelas tantas você começa a coordenar. Tranque a porta do banheiro antes. Senão vou mandar te internar. Aqui, aula dada. Na frente do espelho, aula. Quando? O que vai acontecer hoje à noite no teu cérebro? Dendritos vão crescendo, se juntando. Você vai criar uma rede neural especializada em fazer esse movimento. Amanhã de manhã, você vai tomar um susto. Porque você vai falar, nossa, estou fazendo com tanta desenvoltura, é claro. E daqui a 20 anos você continua fazendo. E vai poder sacanear essas que estão saindo antes. Sabe por quê? Porque quando chegarem para vocês amanhã e falar, eu perdi o fim da palestra, aqui que falou, querida, falou uma coisa terrível. Falou uma coisa muito, muito assustadora. Ele falou que deve ter seríssimos problemas. Alguém que não consegue fazer isso. Mas você só vai poder sacanear se você souber fazer. E só vai saber fazer se fizer o quê? Aula dada, aula estudada, hoje. Está claro isso? Agora, quando a criança é pequena, durante a aula, ele ouve, vê e faz. Ele é aluno e estudante na própria aula, ele tem muita atividade. Mas mesmo assim, ele tem que levar uma pequena tarefa, um tema, para criar o hábito. Nos anos terminais, as aulas têm uma importância muito menor. O que importa são as horas de estudo solitário. Ou seja, no ciclo básico, você tem que fazer o aluno subir a escada da inteligência, reduzindo gradualmente a importância da aula, aumentando gradualmente a importância do estudo. Ou seja, a finalidade é transformar aluno em estudante. Está bem claro isso? O que nós deveríamos entregar para a universidade é um autodidata. Vocês têm boa memória? Teve um momento da palestra, da aula, que eu falei de Giuseppe Mazzacurati, aquele meu amigo na Itália. A gente se viu pela última vez quando tínhamos 11 anos. E o ano passado ele veio ao Brasil me visitar. E me descobriu na internet. 2 velhinhos de 70 anos se reencontrando depois de 60 anos. Foi muito comovente. Aí ele foi pelo Brasil, ele é juiz. Ele é juiz hoje. E foi andando pelo Brasil inteiro. Finalmente, quando ele foi para o aeroporto, eu levei. Falei, ô Beppe, ele Brasília. Ele falou, belíssimo. Ei, brasiliano, ele falou, tu te mate. Todos loucos. Sabe por quê? Ele, como juiz, além de fazer turismo, visitou várias faculdades de direito. E sabe o que ele disse? Pierluigi, all'università fanno l'appello. Tradução. Na universidade, eles fazem chamada. Para qualquer europeu, isso é um absurdo. Como é que se obriga alguém, num curso universitário, a ter presença? Estão loucos. Lista de presença, chamada, estão loucos. Porque quem entra na universidade, supostamente, já deve ser um autodidata. Que assiste aula se quer. Se não quer, não é obrigado a assistir aula. Você sabe por que eu não fiz doutorado? E olha, 3 caras me paparicando na faculdade. Nossa, você é um dos alunos mais brilhantes que eu já tive. Você vai pular o mestrado e vai fazer o doutorado. Porque 3. Falei, como é esse tal de doutorado? Aí você assiste uma... Eu falei, o quê? Você assiste umas aulas? Eu falei, posso deixar de assistir? Não, tem presença. Tchau. E cai entre nós. Eu aprendi física muito mais sozinho do que fazendo um tal doutorado. Não adianta. Autodidata. Agora, o que acontece no Brasil? Todo mundo já viu esse ditado. Se você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe. Ensine-o a... Não vou falar em Bolsa Família. Eu vou falar em outra coisa. Na escola, dar o peixe é dar aula. Ensinar a pescar, ensinar a estudar. O que acontece no Brasil? Olha o absurdo.
Conforme o cara vai se aproximando do vestibular, em vez de reduzir as aulas, aumentar o número de horas de estudo, o que acontece? Faz terceiro médio de manhã, cursinho pré-vestibular à tarde e aula extra à noite. Porque no Brasil nós caímos no equívoco de achar que a aula foi feita para aprender. Não, o que faz aprender é estudo. Essa menina tinha 17 anos, estou encerrando já. Fez vestibular, não passou. Fez vestibular com 18, não passou. Com 19, não passou. Com 20, não passou. E finalmente, com 21, não passou de novo. Aí ela ficou deprimida. Entrou numa livraria que vendia meus livros. Tinha um curso de meditação. Achou esse livro, comprou, leu. Aí ela ficou muito mais deprimida do que já estava. Escreveu um longo e-mail contando o drama. Eu vou ler só um pedacinho. Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Vamos escutar a mãe da Paula? Paula, filhinha, desliga isso daí, menina, vai estudar. Você tem prova amanhã. Uma mãe que diz: vai estudar porque você tem prova amanhã, ela acha que está ajudando o filho. Ela está cometendo um crime hediondo. Essa mulher devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida da filha. Porque a frase certa seria: filha, desliga isso daí, menina, vai estudar. Você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje, não porque você tem prova amanhã. Vocês percebem onde está o grande equívoco? Desde pequena, sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes do vestibular. Sinto o drama. Faz tudo errado, tira 10. Faz tudo errado, tira 10. Faz tudo errado, tira 10. Alguma vez na cabeça da coitada vai passar a suspeita de que ela está fazendo errado? Percebe, gente? Posso fazer uma pergunta? Foi. Boa aluna ela foi uma péssima estudante. Alguém já ouviu uma frase assim? Gozado. Na turma onde eu me formei, o primeiro da classe não foi o que se deu melhor na vida. Ele foi bom aluno, mas um bom estudante. Se alguém quiser falar comigo, me acha aqui. Esse é o telefone da minha secretária. Esses são os livros. Esse daqui eu escrevi, lancei recentemente para os coitados que não sabem estudar para concurso. Bom, só para encerrar, 5 palavras, vai, me ajuda aí. Aula dada, aula estudada. Vai, todo mundo. Das 5, qual é a mais importante? Então eu quero mais ênfase no hoje. Aula dada, aula estudada. E se em vez de 5 fosse uma só? Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina. 50 tons de cinza.